Graça e paz a todos. Nesse vídeo, eu vou explicar como a Matrix cria a ilusão. Então, peço que se inscreva no canal, deixem um like e compartilhe para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Geralmente eu falo que quem criou a Matrix foi o Criador, né? É a palavra. Porém, quando eu falo isso, eu estou me referindo ao nosso reino, ao mundo físico. Porque Matrix são os padrões instalados aqui dentro para te manter aprisionado através da sua mente. Então, quem criou o real conceito de Matrix é quem está no controle aqui dentro. Então esse vídeo aqui ele é muito bom, porque se você entender, você realmente se liberta. Você liberta a sua consciência e você muda a sua realidade, se você realmente compreender o que eu vou falar aqui hoje. Então vamos iniciar aqui. João capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo, nós sabemos que é a palavra, é Cristo. E quando ele falou a palavra, que é o próprio Cristo para criar o mundo, essa palavra com energia, frequência e vibração, gerou o que é a luz, né? Essa luz se comportando em formato de onda senoidal. Como ele mesmo disse, que ele é a luz dos homens, a luz do mundo. Então, tudo que existe, você, a natureza, literalmente tudo, subsiste dentro dessa onda que é a própria palavra. E você pode ver isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, por que ele é antes? Porque ele é a própria palavra. Então, não tem como algo ter sido antes dele. E é por isso que João Batista ele dizia, João capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então aqui ele está falando do próprio Cristo, que é a palavra. Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Então nós nos movemos, vivemos e existimos no Verbo, na palavra. Dentro dessa onda senoidal, que é a pura luz, é a luz do mundo. Então imagine o seguinte, essa onda senoidal ela é como uma árvore. A árvore principal que cria a realidade. E essa árvore é Cristo. E nós, já que estamos nessa árvore, porque nós fazemos parte do Verbo, né, nos movemos dentro do Verbo e existimos no Verbo, criamos a realidade também como se fôssemos os ramos dessa árvore, entende? Então imagine o seguinte, Jesus Cristo, a palavra, ele é o tronco dessa árvore, é a base de tudo, é o Verbo. E nós, que fazemos parte dele, criamos ramificações de realidade através dele. E onde que está isso nas Escrituras? João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também podem dar fruto se permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Entendeu aqui? Tudo que existe, existe pelo Verbo. Todas as pessoas existem pelo Verbo. Mas só que se você estiver na frequência da carne, você será queimado. Você será arrancado, lançado ao fogo e queimado, como está escrito aqui. E isso vai ser decidido de acordo com as palavras que você fala. É simples. Porque se ele fala que quem não dá fruto, né, ele corta, ele está falando de quem usa a palavra da carne e não a do Espírito. Porque para gerar fruto é através da palavra. Palavras são sementes. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então o tempo todo você percebe, se você ler as Escrituras, você vai ver que nós somos comparados com ramos
e em alguns momentos comparados também com árvores. Você pode ver isso em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele olhou atentamente e ficou restabelecido, e já via tudo claramente. Então aqui, o que foi feito foi dado uma visão espiritual do que é sua alma, né, para esse cego. E aí ele viu homens como árvores que andam, ou seja, nós somos árvores. E aí a gente vai para o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 17 ao 19. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, se você fizer uma pesquisa nas Escrituras, você já vê uma infinidade de versículos que comparam a gente com árvores. E isso acontece porque nós fazemos parte do verbo da palavra de Deus. Só que se você for árvore má, você será lançado no fogo. E se você for árvore boa, você dará bom fruto, né? E como está escrito, o Criador poda para que dê mais fruto ainda. Então isso você já entendeu. Agora vamos para um termo mais técnico. O que acontece? Você tem essa onda senoidal, que é a palavra, é o próprio Cristo. E existe um experimento chamado experimento da dupla fenda. Já expliquei sobre isso aqui, mas eu estou só recapitulando. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste. E o que é esse experimento? Eles emitem uma luz em direção a duas fendas. Quando não há observador, essa luz se comporta como onda. O padrão de interferência que é mostrado atrás das fendas é de onda. Mas quando há um observador, uma pessoa observando essa ação, ela se comporta como partícula, ou seja, matéria. Então a luz, quando há um observador olhando para ela, ela se comporta como matéria. Ou seja, você molda a realidade de acordo com a forma como você vê ela. Seria basicamente de acordo com seu coração, que é a sua alma. Então, por exemplo, você tem Cristo, que é a palavra, é a onda senoidal, a luz que cria todo o universo, e a realidade física é o que você acredita ser em sua alma. Então, o tempo todo você está moldando luz e transformando em matéria, que é a sua vida aqui. Entende? E qual é a ilusão? É você achar que a sua vida, ela é consequência do acaso. É você achar que o que acontece de ruim, né, de mal em sua vida, é culpa dos outros, culpa de outra pessoa, né? E, às vezes, as pessoas até mesmo culpam o Criador. Mas, na verdade, o que você está vivenciando é o seu próprio coração que está criando. É a sua alma que está moldando essa luz e transformando em matéria. Só que por que essa realidade, então, não é boa? Porque a sua realidade ela vai refletir o seu coração. Então, se o seu coração for ruim, sua realidade automaticamente será ruim. Se o seu coração for bom, sua realidade será boa. Está escrito: toda árvore boa, se está se falando de coração, de alma, dá bons frutos, né? Não pode árvore boa dar maus frutos, e nem árvore ruim dar bons frutos. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, o que a palavra que sai da sua boca tem a ver com isso? Se é seu coração quem molda a realidade. O problema é que o que vai moldar o seu coração, dizer se ele é bom ou ruim, são as palavras que saem da sua boca. Entende? Então você tem a alma, que é quem cria a sua realidade, e você tem a palavra, que é a semente plantada na sua alma. Se for semente ruim, realidade ruim. Semente boa, realidade boa. Então, a palavra que sai da sua boca vai ditar se o seu coração é um coração ruim ou um coração bom. E assim você vai ver as consequências desse seu coração, né? Então é um jogo de espelho, é reflexo. A realidade que se manifesta em sua frente está refletindo simplesmente o que está dentro de você. E onde é que a gente pode ver isso nas Escrituras? Salmos 45, versículo 1. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Esse versículo por si só já se explica, né? De boas palavras transborda o meu coração, ou seja, suas palavras elas estão sendo plantadas diretamente em seu coração. Ao rei consagra o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Então a sua boca, a sua língua, ela é
como se fosse uma caneta escrevendo no seu coração. Aí a gente vai para Provérbios, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então você pega a palavra, a sua língua, como uma caneta e escreve no seu coração, como se fosse uma tábua. Então por que a Matrix é uma criadora de ilusões? Porque se você deixar se iludir pelo que ela está te mostrando, né? Se você acreditar que esse mundo é real, é maior do que o espiritual, você perde sua salvação. Você vai sair daqui quando você morrer e você vai olhar para trás e falar: meu Deus, que ilusão foi essa? Que armadilha foi essa que eu caí? Porque você acreditou mais na mentira do que no espírito, que é a realidade. Ele não falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E aí quando você olha para essa realidade que está na sua frente agora e reforça ela com palavras, você fala o que está acontecendo, você murmura. É tanto que no hebraico, murmurar significa hospedar alguém em sua alma. Você vai hospedar a serpente, né, o maligno em sua alma quando você está murmurando, né? Quando você reforça essa realidade que você está vendo, você está andando, digamos assim, na onda da carne. Você não está na frequência da realidade verdadeira, que é o próprio Cristo. Então você deixa se iludir pela visão, que foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eva comeu do fruto, né? Ela deixou de ter a percepção espiritual pelo ouvir e passou a ter a percepção pelos olhos. É tanto que lá está escrito que os olhos deles se abriram quando comeram do fruto. Então, quando Eva comeu do fruto, o que ela recebeu, na verdade, foi um espelho. Então, tem muitas coisas ali no Éden que não são reveladas. E eu, juntamente com o irmão Eduardo, vamos fazer uma série em breve, explicando muitas coisas, né, que aconteceram ali no Éden e que não é revelado às pessoas. Essa série vai ser maravilhosa, quem puder assistir vai ficar maravilhado. E continuando aqui, para finalizar, olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha que interessante, ó, em suas mentes, entende? Por isso que Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente e do seu coração. Não é o exterior que você tem que mudar, você tem que mudar o seu coração, o seu interior. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha que interessante, corpo físico. Aqui, quem é Cristo? É o Verbo. Quem é o Verbo? É tudo. Ele é tudo. Então, o corpo físico de Cristo, Cristo em carne, é o Verbo comprimido em matéria. Entende? É como se o Verbo adquirisse densidade para vivenciar a carne e fazer o sacrifício. Entende? É por isso que João Batista falou: ele é antes de mim, porque ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra, que é tudo, se comprimiu em carne, digamos assim, adquiriu densidade, assim como nós, para poder participar de carne. E ele vivenciou a carne por tantos anos e não pecou. Entende o que ele veio fazer? Entende o amor que ele sente por eu e você? É inimaginável. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, ou seja, na palavra, no ouvir, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então é isso. A ilusão da Matrix ela só existe
enquanto você não obtém a informação. Mas a partir do momento que você sabe disso, você só permanece na ilusão se você quiser. Se você for acomodado, se você quiser se manter com as mesmas palavras, com a mesma forma de agir, com as mesmas reações, com os mesmos sentimentos, os impulsos carnais. É simples, mas não é fácil. Essa é a frase. É simples, você entende como faz, mas quando parte para a prática, não é fácil. E você vai perceber isso quando você começar a tentar mudar sua língua, quando você tentar mudar sua forma de agir, de pensar. Então é isso. A ilusão ela só permanece até quando você quiser. No dia que você entender isso, e você entender que a palavra, que é o próprio Cristo, é quem cria tudo, quem muda a realidade, você está liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim que está escrito. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Deixem um like e se inscrevam. E até o próximo vídeo.